Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje nós vamos falar sobre a competência e legislação tributária. É um assunto bem amplo, nós vamos falar sobre a competência para legislar, editar leis, a competência tributária em si, o que diz o CTN, os conflitos de competência, a competência tributária, a repartição de competências, a legislação tributária, a diferença entre validade, vigência e eficácia, a vigência espacial, a temporal e retroatividade na aplicação da legislação tributária. Se você já estudou ou já viu essa matéria, quer revisar ou relembrar, então vem comigo, que hoje vai ser bastante coisa, a gente vai ter bastante conteúdo. Então vamos lá. Começando pela competência para legislar. A competência para legislar é a competência para editar leis sobre tributos e relações jurídicas tributárias. É diferente da competência tributária. Competência tributária é a competência para editar leis que instituam tributos, ou seja, instituir tributos. É diferente de competência para legislar. Competência tributária é uma coisa, competência para legislar sobre direito tributário é outra, ok? Então, competência para legislar é a competência para editar leis sobre tributos e relações jurídicas. Ela é uma competência concorrente, de acordo com o artigo 24 da Constituição. Então, a União edita normas gerais e os estados têm a competência suplementar. Inexistindo norma da União, os estados exercem a competência plena. A superveniência da norma da União suspende a eficácia da lei estadual contrária à lei da União, ok? A competência para legislar pode ser vertical, ou seja, é aquela dividida entre normas gerais e normas especiais, e competência horizontal, que é aquela dividida entre as distribuições de competência entre os entes federativos. Nos conflitos de competência, a lei complementar vai regular, ou seja, ela só regula os conflitos de competência. Ela não resolve em si. Mas a lei complementar regula também as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, falamos sobre competência para legislar. E o que diz o CTN? O CTN ele contém normas gerais em matéria tributária. Ele foi recepcionado com força de lei complementar. Se formos analisar, ele não é uma lei complementar formalmente, mas materialmente ele tem status de lei complementar desde a Constituição Federal de 67, a Constituição de 67. Não foi só a Constituição de 88 que o recepcionou como lei complementar. A Constituição de 67 já tinha feito isso. A Constituição de 88 só manteve esse status. Ele tem matérias de lei ordinária e matérias de lei complementar também. No caso de conflito de competência, o que a gente tem a observar aqui? O conflito de competência tem duas espécies, o conflito homólogo e o conflito heterólogo. O conflito de competência homólogo é aquele que ocorre entre entes de mesmo status federativos, ou seja, entre Estado e Estado, entre município e município. E o conflito de competência heterólogo é aquele que ocorre entre entes de status federativos diferentes, ou seja, entre União e Estados, entre União e município, entre Estados e municípios. A gente tem um exemplo de conflito heterólogo, que é aquele do IPTU, entre o IPTU e o ITR. O CTN o CTN versa que o IPTU será instituído e será cobrado para o imóvel em área urbana, independente da sua destinação. Só que o Decreto-Lei 57 de 66 versou que o imóvel destinado à extração vegetal, agropecuária, agrária ou agroindustrial será fato gerador de ITR, e não de IPTU, mesmo disposto em área urbana. E o STF entendeu que vale aqui o Decreto-Lei 57 de 66. O Decreto-Lei 57 de 66, pelo princípio da especialidade, ele complementa o CTN, que é uma norma geral. Então, o CTN, por uma norma geral, prevê que o IPTU será cobrado de imóveis em área urbana, independente de sua destinação. Ok, mas o Decreto-Lei 57 de 66, por ser uma norma especial, complementa o CTN nessa hipótese, valendo, então, pelo princípio da especialidade, o Decreto-Lei 57 de 66. Se
houver um imóvel destinado a essas hipóteses agrárias, agropecuárias, agroindustriais, extração vegetal, será hipótese de cobrança de ITR, mesmo se ele estiver em área urbana. Assim decidiu o STF, Supremo Tribunal Federal. Ok? E quanto à competência tributária. A competência tributária ela tem as seguintes características: indelegabilidade, intransferibilidade, irrenunciabilidade e incaducabilidade. Indelegabilidade ela é indelegável. O município não pode delegar a outro ou ao Estado a sua competência tributária. O Estado não pode delegar ao município a sua competência tributária. Intransferibilidade não pode transferir a outras pessoas. Irrenunciabilidade, o ente federativo não pode renunciar à sua competência tributária. Não tenho mais competência para IPTU. O município não pode dizer isso. E aí, incaducabilidade, ou seja, não é pelo seu não exercício que o ente federativo perde a sua possibilidade a sua competência tributária. A União não instituiu o Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF, desde 1988. Então, será que isso caducou, que ela não tem mais possibilidade de instituir o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas? Não. Aqui tem a característica da incaducabilidade. Não é pela sua não instituição que o ente perde a sua competência tributária. A Constituição Federal, temos que lembrar, ela não cria tributos, ela só outorga competência para os entes criá-los. Isso aqui é muito importante. A Constituição Federal não cria tributos, só outorga competência. Quem cria tributos são os entes federativos competentes para cada um dos tributos. O exercício da competência tributária é uma divergência aqui. Ele é facultativo ou ele é obrigatório? De acordo com a doutrina majoritária, ele é facultativo. Competência tributária de exercício facultativo dos entes federativos. Tanto é que a União nunca instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Só que a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que é obrigação, ou seja, ela torna obrigatório a instituição por todos os entes federativos dos tributos economicamente viáveis. A lei de responsabilidade fiscal diz que é obrigação dos entes federativos instituir todos os tributos economicamente viáveis. E se não instituírem, não podem receber transferências voluntárias de outros entes federativos. Aqui é importante a gente perceber isso, porque como a União não instituiu todos os seus tributos, não instituiu o IGF, ela não poderia receber transferência voluntária de outros entes federativos. É algo que não acontece, né? Mas se viesse a ser necessário a União receber uma transferência voluntária, ela não poderia, porque não instituiu todos os seus tributos. Assim versa a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 11 da LRF. E é indelegável, salvo a capacidade tributária ativa, ou seja, a capacidade tributária ativa, que é aquela constituída pelas funções de arrecadar, fiscalizar e executar leis, funções de arrecadação, fiscalização e execução de leis, pode sim ser delegada. É a chamada capacidade tributária ativa. É diferente de competência tributária. Competência tributária é a competência para instituir tributos. Repartição de competências. Como ocorre? A repartição de competências pode ocorrer de forma privativa, existe a competência privativa, a competência cumulativa, a competência residual, a competência comum, a competência extraordinária e a competência exclusiva. Vamos lembrar aqui que a liberdade legislativa dos entes federativos é só ampla no que concerne às alíquotas. Então, os entes federativos, na verdade, eles só têm uma liberdade de verdade para as alíquotas. E olhe lá, porque existem alíquotas mínimas e máximas previstas pelo Senado Federal, por exemplo. Além disso, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes de cada um dos tributos já estão previstos em lei complementar, seja no CTN, seja no caso do ISS, da Lei Complementar 116 de 2003. Então, existem leis complementares prevendo quais são os fatos geradores, as bases de cálculo e os contribuintes de cada um dos tributos de competência dos entes federativos. Eles só têm competência mesmo para instituir alíquotas. Instituir alíquotas para variar as alíquotas, uma certa liberdade, não é uma liberdade total. Diferença entre bitributação e bis in idem. Bitributação, também chamada de bitributação jurídica.
Ela ocorre entre entes federativos, tributando o mesmo sujeito passivo e o mesmo fato gerador. Entes diferentes, ou seja, União e Estado, tributando o mesmo sujeito passivo e o mesmo fato gerador. Em regra, ela é proibida. A bitributação, chamada bitributação, é proibida. Mas existem situações permitidas pela Constituição Federal, que são os impostos extraordinários de guerra e a chamada bitributação internacional, que é sobre a renda, por exemplo. A repartição de competência tem previsão constitucional. Já o bis in idem, o que é? É chamada bitributação econômica. É quando o mesmo ente federativo tributa o mesmo fato gerador. O mesmo ente federativo tributa o mesmo fato gerador. Quando a União, por exemplo, tributa dois fatos geradores, tributa duas vezes o mesmo fato gerador com tributos diferentes. Não há previsão constitucional que vede o bis in idem, não há. Existem várias hipóteses de bis in idem no nosso regime jurídico. Por exemplo, a COFINS e o PIS, o imposto de importação e o IPI importação, ICMS na importação também, são vários tributos. O ICMS não entraria aqui, né? Porque o ICMS seria uma bitributação, entes diferentes. Aqui entra só o IPI e o imposto de importação mesmo, que incidem sobre a importação. Seria um bis in idem, hipótese de bis in idem. E são autorizadas, são hipóteses viáveis e legítimas. São previstas na própria Constituição Federal, são previstas na legislação ordinária. Não tem vedação constitucional para o bis in idem, que é chamada bitributação econômica e não jurídica. Mas para bitributação jurídica, que é chamada bitributação também, quando entes diferentes tributam o mesmo sujeito passivo e o mesmo fato gerador, em regra, ela é proibida, ok? Então vamos falar sobre as competências em si. Começando pela competência privativa. É a competência para instituir os tributos não vinculados. Basicamente, os impostos. Há uma crítica doutrinária aqui. Apesar de ela ser chamada competência privativa, na verdade ela é uma competência exclusiva. Por quê? Porque ela é indelegável. Então seria uma competência exclusiva e não privativa, mas vale o entendimento de que ela é que a competência para instituir os impostos é uma competência privativa. A competência dos municípios é para o IPTU, o ITBI e o ISS. Competência para o Estado, Distrito Federal, ITCMD, ICMS e IPVA, sendo que o Distrito Federal acumula as competências para os impostos municipais, IPTU, ITBI e ISS. E a União tem a competência para o II, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, o IOF, que é sobre as movimentações financeiras, o ITR, sobre o imposto territorial rural, e o IGF, que é o imposto sobre grandes fortunas, que ainda não foi instituído. Emenda empréstimos compulsórios e contribuições especiais, ressalvados a contribuição para a Previdência dos Servidores e a COSIP. Então aqui, vamos lembrar que a União tem a competência privativa para instituir empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Sendo que nas contribuições especiais, tem duas contribuições especiais que não são contribuições de competência da União. Quais são elas? A competência para a Previdência dos Servidores Públicos, ou seja, os municípios, estados que tenham servidores públicos com previdência pública, a competência para instituir a contribuição previdenciária é desses entes federativos, não é da União. E a COSIP, que é uma nova instituída por emenda constitucional, é a contribuição para a iluminação pública, de competência dos municípios também. E o que é a competência cumulativa? A gente tem duas espécies de competência cumulativa. A do Distrito Federal, que cumula os impostos municipais e estaduais, e a competência cumulativa da União, que cumula os impostos nos territórios federais. Um dia, se vierem a existir de novo os territórios federais, a União cumulará a competência para instituir os tributos daqueles territórios municipais, os tributos municipais dos territórios federais. Competência residual, o que é? É a competência da União para os impostos e contribuições residuais. A União pode instituir outros impostos, outras contribuições, chamados residuais, desde que o faça por lei complementar
e que não sejam que não tenham base de cálculo e fato gerador de outros impostos, no caso dos novos impostos, e de contribuições já existentes, no caso das contribuições residuais. Parte da doutrina defende também que existe competência residual para as taxas. De quem é a competência residual para as taxas? Para as taxas é dos estados e do Distrito Federal. Por quê? Porque as taxas estão vinculadas aos serviços públicos e ao exercício de poder de polícia, certo? E de quem é a competência para o exercício dos serviços públicos e exercício do poder de polícia? Em regra, a Constituição Federal traz competências para a União, traz competências para os municípios, mas tudo que não for competência da União, tudo que não for competência dos municípios, é competência dos estados. Logo, a competência material para o exercício de atividades de serviço público, exercício de poder de polícia, competência material é residual dos estados do Distrito Federal. Logo, como as taxas estão vinculadas ao exercício de serviço público e poder de polícia, a competência residual para taxas é dos estados e do Distrito Federal, ok? Há uma divergência doutrinária aqui. A parte da doutrina defende que a competência para taxas é uma competência comum, todos os entes federativos poderiam instituir. Outra parte da doutrina defende que é uma competência residual. E a competência comum o que é? É a competência de que todos os entes podem instituir as taxas, como eu falei, para a parte da doutrina, e as contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria também fazem parte da competência comum. Todos os entes federativos podem instituir, dependendo do ente federativo que realizou aquela obra pública, no caso de contribuição de melhoria, ou do ente público que realizou o serviço público ou realiza a atividade de poder de polícia. Competência extraordinária, o que é? É a competência da União, aqui só a União, para instituir empréstimos compulsórios e um imposto extraordinário de guerra, chamada competência extraordinária. Competência exclusiva é aquela competência para contribuições especiais só da União, salvo aquela que eu já falei, para a contribuição para os servidores dos estados, Distrito Federal, municípios também. Tributação eu já falei, né? Então vamos falar da legislação tributária. Sobre a legislação tributária, o que a gente tem para dizer? Bastante coisa. A legislação tributária interpreta-se literalmente em 3 hipóteses. Quais são elas? Suspensão ou exclusão de crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. Nessas 3 hipóteses, a legislação tributária se interpreta literalmente, segundo o Código Tributário Nacional. Normas complementares. O que são normas complementares? São de 4 espécies. Atos normativos das autoridades administrativas, as decisões dos órgãos jurisdicionais administrativos com eficácia normativa, as práticas reiteradas das autoridades administrativas e os convênios. Os atos normativos das autoridades administrativas, a observância deles impede os acréscimos legais, ou seja, impede multas e impede mora. As decisões dos órgãos jurisdicionais administrativos com eficácia normativa, em regra, têm efeito inter partes, salvo a atribuição por lei. As práticas reiteradas das autoridades administrativas são chamadas meramente interpretativas. E os convênios são acordos de vontade firmados por entes políticos. Submissão ao poder legislativo é inconstitucional, ou seja, não pode o poder legislativo exigir a submissão dos convênios a ele mesmo. O legislativo não pode emitir uma lei dizendo a partir de agora todos os convênios têm que ser autorizados pelo Poder Legislativo. Não pode. E observa-se aqui que o ICMS, o convênio de ICMS é uma norma primária, chamada uma norma, tem natureza de norma primária, tem natureza de lei. Convênio de ICMS tem natureza de lei, natureza de norma primária, ok? Não de normas complementares. Decretos. O decreto é um ato normativo de competência privativa do presidente da República ou do chefe do Poder Executivo, no caso dos outros entes federativos. Ele tem limite nas leis, salvo os decretos autônomos. Mas existem decretos autônomos em matéria tributária? Não, não existem. Por quê? Porque os decretos autônomos são só naquelas 2 hipóteses previstas no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal,
que é para a organização administrativa, desde que não exclua ou inclua novos órgãos públicos ou aumente a despesa, e para a extinção de cargos públicos ou funções públicas vagas. Como não há hipóteses lá naquele dispositivo que tratam de matéria tributária, não existem decretos autônomos em matéria tributária. Tratados internacionais. Os tratados internacionais eles têm 3 fases. A fase de firmar o tratado internacional, que é do chefe do Estado, chefia de Estado. A segunda fase, que é de aprovação, é de atribuição do Congresso Nacional por decreto legislativo. E a terceira fase, que é de promulgação pelo Presidente da República por decreto presidencial. Qual é o impacto do tratado internacional sobre o direito interno? Aqui é importante observar que o CTN versa literalmente que o tratado revoga ou modifica a legislação interna, no que lhe for contrário. O Supremo Tribunal Federal diz que o tratado tem o mesmo status de lei. Logo, vale aqui o princípio da especialidade previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O tratado, então, ele não revoga nem modifica a legislação interna. Eles suspendem ou modificam. Eles suspenderiam ou modificariam a legislação interna, de acordo com a doutrina majoritária. O Ricardo Lobo Torres, ele afirma que não se trata, a rigor, de revogação da legislação interna, mas de suspensão da eficácia da norma tributária nacional, que readquirirá a sua aptidão para produzir efeitos se e quando for denunciado. Ou seja, a denúncia do tratado é quando o Estado informa lá na comunidade internacional que não cumprirá mais aquele tratado. Ele denuncia o tratado, como se fosse uma revogação do tratado para ele mesmo. Então, se lei posterior revoga ou modifica um tratado, isso significa a denúncia no âmbito externo, no âmbito internacional. O STJ diferencia os chamados tratados contratuais de tratados normativos. Tratados contratuais de tratados normativos. Para eles, os tratados normativos, a legislação interna não poderia alterar. Não poderia alterar. É uma norma, então a legislação interna não poderia. Por quê? Porque o tratado ele tem um procedimento específico de alteração, um procedimento específico de denúncia. Uma legislação interna não pode alterar um tratado. Já os tratados contratuais, a legislação interna poderia alterar, sim. Aqui há uma crítica doutrinária. Por quê? Porque um tratado contratual, se a legislação interna alterar, vai estar violando tanto a segurança jurídica quanto o ato jurídico perfeito. Então, não poderia. Mas esse é o entendimento do STJ, que pode sim. E no caso do GATT, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios, há algumas normas específicas nas súmulas. Tem aqui a regra do tratamento nacional, ou seja, a equivalência do tratamento entre o produto importado e o similar nacional. Tem a súmula 71 do STJ, que valeu até 1991, sobre o bacalhau. A súmula 20 do STJ, sobre mercadoria importada de país signatário do GATT, que seria isenta do ICM, quando contemplado com esse favor ou similar nacional, ou seja, tem que dar o mesmo tratamento para o país signatário do GATT para a mercadoria nacional. E a súmula 575 do STF, a mercadoria importada de país signatário do GATT ou membro da ALAUC estende-se a isenção do imposto de circulação de mercadorias concedida a similar nacional. É o mesmo teor da súmula 20 do STJ, súmula 575 do STF, ok? Então esse é o GATT. Existe o tratamento igual, o tratamento igualitário, o tratamento equânime. O decreto legislativo. Decreto legislativo é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Eles aprovam o tratado internacional e depois de firmados pelo presidente da República. Resolução do Senado Federal. Para que serve a resolução do Senado? Para algumas hipóteses. Temos aqui uma pergunta para nos ajudar. Como é a atuação do Senado Federal na fixação da alíquota de IPVA, ITCMD e ICMS? É por resolução do Senado. A resolução do Senado fixa a alíquota mínima de IPVA. É obrigatório fixar a alíquota mínima do IPVA. É obrigatório fixar a alíquota máxima de ITCMD
aqui, nesses dois casos, para evitar a guerra fiscal entre os estados, e no ICMS em 3 casos. 2 casos facultativos e um caso obrigatório. Quais são os casos facultativos da resolução do Senado Federal no ICMS? Para as alíquotas mínimas e máximas das operações internas. Então, alíquotas mínimas e máximas de operações internas é facultativo fixar. Para as alíquotas interestaduais e de exportação, é obrigatório fixar a resolução do Senado. A iniciativa na alíquota mínima de operação interna é de 1/3 do Senado Federal e aprovação por maioria absoluta. A iniciativa da alíquota máxima é de maioria absoluta e aprovação de 2/3. A iniciativa da alíquota interestadual de exportação é do Presidente da República, ou 1/3 do Senado Federal, e aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. No ICMS são esses 3 casos. E as leis? As leis podem ser em sentido estrito, há exigências de lei em sentido estrito, e há hipótese em que não é necessário a lei, hipóteses de exceção ao princípio da legalidade tributária. Lei em sentido estrito. Exige-se lei em sentido estrito para quê? Para criar tributos, ou seja, para prever seu fato gerador, base de cálculo, alíquota e contribuintes, para instituir e extinguir tributos, para majorar e reduzir alíquotas, para prever fato gerador, sujeito passivo, alíquota e base de cálculo, como já está aqui, para prever as penalidades, para exclusão, suspensão ou extinção de crédito tributário, para dispensa ou redução de penalidade também, e para que não é necessário lei, para atualização do valor monetário da base de cálculo e para fixação do prazo de recolhimento. Para essas 2 hipóteses, não é necessária lei em sentido formal para isso, ok? E quanto ao ato normativo, o que importa é a matéria tributária. Tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, segundo o artigo 96 do CTN. O que se exige aqui é generalidade e abstração, ok? Sobre validade, vigência e eficácia. Validade é a conformidade constitucional, formal e material. Vigência é quando o ciclo de produção foi finalizado, ou seja, o ciclo de produção daquela norma, daquela lei, foi finalizado. E eficácia, quando tem aptidão para gerar imediatamente os seus efeitos. Eficácia. Essa é a diferença entre validade, vigência e eficácia. Validade, conformidade constitucional. Vigência, ciclo de produção finalizado. E eficácia, aptidão para gerar imediatamente seus efeitos. Quanto à vigência espacial. Vigência espacial. Aplica-se o CTN, subsidiariamente aplica-se a LINDB. A lei tributária se aplica ao âmbito territorial, ao território brasileiro. Então, a regra é o princípio da territorialidade, ressalvados os casos de princípio da extraterritorialidade. Quais são? Quando houver norma geral nacional, lei complementar nacional, aplica a norma de um ente em território de outro, ou seja, é uma lei complementar nacional que aplica uma norma de um estado, por exemplo, no território de outro estado. Existe essa possibilidade, com crítica doutrinária, pois isso feriria a autonomia dos entes federativos, a cooperação e a federação, a república federativa, o federalismo por cooperação. Há a hipótese também de convênio de cooperação com outros países. Seria uma ressalva à extraterritorialidade, um convênio que aplica, por exemplo, norma de imposto de renda aos brasileiros que morem na Inglaterra. Seria uma hipótese de convênio de cooperação que vigora a extraterritorialidade, sendo uma exceção à regra da territorialidade. Sobre a vigência temporal. A lei, salvo disposição em contrário, entra em vigor 45 dias no país ou 3 meses no exterior. Essa é a regra da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, certo? Os atos normativos, quando entram em vigor, salvo disposição em contrária, na data de sua publicação. As decisões dos órgãos jurisdicionais administrativos, singulares ou colegiados, com eficácia normativa, salvo disposição em contrário, 30 dias após a sua publicação. Os convênios entram em vigor na data neles prevista. Isso aqui é óbvio, né?
nas outras hipóteses, a gente vê um salvo de exposição em contrário, ou seja, se tiver uma data neles prevista, uma data na lei prevista, vale a data que a lei previu. Se tiver uma data nos atos normativos, vale a data do ato normativo. Se tiver uma data nas decisões, vale a data das decisões. Mas nos convênios, o que o CTN prevê é a data neles prevista. Mas isso é óbvio, né? E se não tiver a data neles prevista? Esse é o problema. É isso que deveria estar previsto no CTN, o que não está. A doutrina diz que não havendo, vale 45 dias da publicação, que é a regra da LINDB, Lei de Introdução às Normas. Mas é uma falha do CTN. E o artigo 104 do CTN é anterioridade? Aqui é uma divergência doutrinária. A primeira corrente diz que sim, é uma anterioridade à técnica. A segunda corrente diz que não, porque essa norma não teria sido recepcionada pela Constituição de 88. E, por fim, a aplicação da legislação tributária, a irretroatividade. Em regra, a legislação tributária se aplica a fatos futuros ou pendentes, não se aplica aos fatos geradores consumados. Na Constituição Federal, não há exceção. Não há exceção para o princípio da irretroatividade da legislação tributária. Mas o CTN tem uma maior abrangência. Ele prevê duas exceções, duas grandes exceções, que são a lei expressamente interpretativa e a lei mais benéfica para infrações e penalidades. Se for uma lei expressamente interpretativa, pode retroagir sim, segundo o CTN. Aqui observa a chamada tese dos 5+5. Havia antigamente uma tese dos 5+5, 5 anos mais 5 anos, que no caso de tributos por homologação, o ente federativo teria 5 anos para homologar, mais 5 anos para cobrar aquele tributo, de acordo com a Lei Complementar 118 de 2005. Nesse caso, haveria uma afetação sem poderes ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. O STJ entendeu que essa norma não é interpretativa, logo não tem a mudança válida, é válida, mas não retroage. Deveria respeitar a vacácio de 120 dias prevista na própria lei. Então, a norma é retroativa, 5 anos do pagamento. 5 anos do pagamento, ok? E quanto à lei mais benéfica para infrações e penalidades? Só vale para o chamado direito tributário penal. Direito tributário penal, que são as normas administrativas de direito tributário, penalidades de direito tributário, e não para o direito penal tributário, que são os crimes tributários. Não vale para os crimes tributários, ok? Só para as penalidades administrativas tributárias. Só para as obrigações acessórias, até a arrematação ou remissão, e não alcança os casos definitivamente julgados, que a gente tem o entendimento do STJ. O entendimento do STJ, mesmo que encerrada a esfera administrativa, ajuizada a execução fiscal, efetivada a penhora, oferecidos e rejeitados os embargos à execução, enquanto não realizada a arrematação, adjudicação ou remissão, ainda não há julgamento definitivo, sendo possível a aplicação da nova legislação mais benigna. Esse é o RESP em que o STJ teve esse entendimento, ok? Então, pessoal, é isso tudo, né? O que temos para falar sobre competência e legislação tributária. É bastante coisa, o assunto é bastante amplo, falamos bastante coisa, tratamos de várias hipóteses de competência, várias hipóteses de legislação tributária que são muito cobradas em prova, principalmente essas hipóteses aqui qual é a interpretação, no que se exige interpretação literal, os prazos de vacácio das normas, né? O que é legislação complementar, quanto aos tratados internacionais, os efeitos de tratados internacionais nas normas tributárias. Isso aqui é muito importante mesmo. Então, sobre competência e legislação tributária, matamos o assunto. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau, pessoal!